Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, já que semana passada a gente não teve a nossa aula assim pelo WhatsApp, né? Só o pessoal que estava fazendo por escrito que pôde fazer. Mas nós não podemos fazer por conta do dia 7 de setembro, feriado. Acho que todo mundo aproveitou um pouquinho, descansou, né? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com relação às palavras sagradas, né? E nós vamos estar fechando também esse tema para avançarmos em outros temas que são importantes no processo de formação de vocês, tá certo? Mas, como nós já vimos as palavras sagradas dentro do catolicismo, vimos também dentro das vertentes espíritas, né? Na questão da Umbanda, na questão dos kardecistas, as palavras que são mais comuns. Hoje, nós vamos ver então as palavras sagradas na religião evangélica ou protestante, como queiram, tá certo? E a gente vai ler um texto, então, nós vamos ler um texto e em seguida nós vamos responder, como de costume, as atividades que são propostas, tá certo? Eu vou colocar neste texto, faltaram duas palavras muito importantes no vocabulário da igreja evangélica. E eu vou fazer as inserções da explicação dessas palavras aqui no vídeo. Vai estar sendo pedido lá na atividade e vocês não vão ter no texto. Vão ter a explicação dessas palavras aqui no vídeo. Eu vou explicar bem direitinho para vocês, tá certo? E aí vocês vão responder lá no texto. Então, eu vou passar aqui para vocês, fazer a transição aqui, para vocês já ir vendo aqui, acompanhando o que nós estamos fazendo, tá certo? Então, acompanhando aí o que nós estamos fazendo, nós estamos vendo então o texto que você pode acompanhar na sua tela, que é o texto que traz então a explicação das palavras sagradas para a religião evangélica, tá certo? E aqui nós temos, você vai fazer a leitura, obviamente que não vai dar tempo eu ler isso tudinho aqui. Você vai fazer a leitura, você vai fazer essa leitura aqui da designação evangélica. Vocês vão ver então alguns percentuais aqui, porque traz um pouco da história desse movimento. Essa palavrinha aqui que está sublinhada, de fato ela está errada, porque não é pentecostal, é pentecostal. Não tem esse N aqui, certo? Não tem esse N aqui. Mas, como o texto eu estou apenas copiando e mostrando aqui para vocês, eu não posso adulterar o texto, certo? Tem que transliterar, tem que trazer para cá do jeito que está lá no artigo, tá bom? Mas eu estou explicando aqui para vocês. Então, nós temos a designação evangélica, que atualmente soma em torno de 19%. Isso aqui quando estava sendo feita esse artigo, né? Hoje já são em torno de 26%, na verdade. Mas para a nossa atividade, o que vale é o que está aqui nessa planilha, tá certo? E nesse artigo. Então, vocês observam aqui, ó, um pouco mais abaixo, que 22% da população se considera evangélico nesse período aí, tá certo? E 5% se consideravam dessa religião no final do século XX, ou seja, quando terminou 1999 para 2000, ano 2000, que é quando começa o século 21. Naquele tempo, tinha 5% só de evangélico, certo? Nesse tempo que foi feito esse artigo aqui, nós tínhamos 22%. E hoje 2020, nós temos, em média, em torno de 25 a 26% que se declaram evangélicos. Claro que com toda outra figura, né, com toda outra configuração dessa religião, porque as religiões têm se adaptado aos novos tempos. Para vocês terem ideia, nos anos 2000, nós não tínhamos um fenômeno, que temos hoje, que é chamado entre os evangélicos de o movimento dos desigrejados. O que são os desigrejados? Pessoas que
no censo do IBGE se declararam protestantes. No entanto, eles não frequentam nenhuma igreja. Eles são protestantes, eles são evangélicos, mas eles não têm igreja, não frequentam igreja. Eles congregam nas suas próprias casas, estudam a Bíblia em casa, com sua família, com alguns amigos, pela internet, faz discussão. Esse é um fenômeno novo também, bem característico do século XXI. Mas eles estão enquadrados, então, quando se faz um censo que o IBGE pergunta, eles dizem lá que são protestantes, portanto, são colocados na soma, tá certo? Aí você vai ver as principais expressões. Eu vou dar uma daquelas que não estão aqui, que eu falei para vocês poderem responder a atividade. Vou dar uma agora e vou dar outra no final, para garantir que vocês vão assistir o vídeo, tá certo? Uma das expressões muito usada na igreja evangélica, que não está presente aí, nesse texto de vocês, é aleluia. Aleluia. Essa é uma das expressões mais citadas na igreja evangélica. E o que essa expressão significa? Essa expressão, na verdade, significa louvai ao Senhor. Né? Ou louvor ao Senhor, ou louvor a Deus. Quando você diz aleluia, você está dizendo, na verdade, louvo a Deus, ou louvai a Deus, ou louvado seja Deus. E essas são as possíveis interpretações para essa expressão. Para você ter ideia da importância, né, que essa expressão tinha lá no Antigo Testamento e também no Novo. Veja bem, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, ele aparece 4 vezes no livro dos Salmos, essa expressão aleluia. No Novo Testamento, no livro de Apocalipse, ela aparece 24 vezes, para você ter noção da força dessa palavra no meio evangélico, né? Então você vai encontrar nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, você vai encontrar com muita ênfase essa palavra. Dificilmente você vai a um culto em que você não vai escutar essa palavra, aleluia, tá certo? Que significa então louvar ao Senhor. Depois eu vou dar a segunda palavra no final, para garantir que vocês vão assistir o vídeo até o final e vocês vão responder, vão precisar dessa palavra para poder responder a última questão da atividade. E aí nós temos a palavra maná, que se refere, na verdade, ao alimento diário que, segundo a Bíblia, Deus deu ao seu povo durante os 40 anos que o povo ficou lá no deserto, né? Que o deserto não produz. Deus fazia com que todas as manhãs chovesse, né? Ou caísse do céu. Algo parecido com do tamanho do cimento de coentro, que era uma espécie de massa que dava para produzir o pão com ele, certo? Era como se fosse uma espécie de trigo. E daqui e dali o povo de Israel juntava todas as manhãs e fazia a sua alimentação e passaram 40 anos se alimentando disso, certo? Então é uma das palavras muito conhecidas e é bastante usada porque significa o pão, significa a provisão de Deus nas dificuldades e nos desertos da vida. Significa que Deus está cuidando do seu povo apesar do deserto. Maná é a palavra. Jeová é a denominação hebraica para Deus, certo? Inclusive existem outras religiões que não são protestantes, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, que eu sei que tem bastante aqui na Paraíba, né? Que eles quase nunca usam essa palavra Deus, né? Por soar uma designação de Zeus, que é o deus grego, o supremo deus da Grécia e tal. Então eles preferem e usam esse nome Jeová, que seria um nome próprio, o nome de Deus, tá certo? É uma denominação, portanto, é o nome de Deus. Nós escutamos muito essa palavra, esse nome no meio dos evangélicos. A palavra avivamento. Quem é da igreja pentecostal sabe disso, que existe, vamos dizer assim, um discurso muito forte com relação a esse termo avivamento, porque o avivamento significa justamente o derramamento do Espírito Santo e um impulso da igreja para uma obra específica. E, nesse caso aí,
a igreja evangélica fala muito sobre o avivamento. Significa então que o Espírito Santo vai tomar as pessoas de uma forma profunda e fazer uma grande obra espiritual, como está aí na definição, tá certo? Temos ainda os fariseus, que são homens citados na Bíblia como doutores da lei de Moisés. No entanto, vocês vão aprendendo, se não já aprenderam isso em português, já que estou falando para o 9º ano, né, que a palavra ela só tem sentido no seu contexto. Se na antiguidade nós tínhamos os fariseus sendo homens citados na Bíblia como doutores da lei, e a gente entende que é originalmente essa palavra, mas na atualidade, no século 21, ou no século passado também, já no século 20 já se usava isso, quando você chama alguém de fariseu, significa que aquela pessoa é uma pessoa falsa. Porque os fariseus aparentavam ser doutores da lei de Moisés, tendo cuidado de guardar a lei de Moisés, de andar nos princípios que Deus havia estabelecido. No entanto, interiormente, eles não guardavam de fato a lei. Eles quebravam os mandamentos de Deus. Eles mataram Jesus, tramaram para matar Jesus, uma pessoa inocente, e tantas outras pessoas que padeceram sob as mãos dos fariseus, entende? Então, quando você diz que alguém é um fariseu, se você escuta alguém chamando o outro de fariseu, ele está dizendo que aquela pessoa é uma pessoa falsa, é um fariseu, entende? A palavra Abba é pai, né? Significa pai. Jesus orou, inclusive, é uma palavra que está em aramaico. Jesus orou, inclusive, nas escrituras você pode fazer essa leitura, Jesus chamando Deus de pai, ou de uma forma mais íntima de paizinho, ou de papai, tá certo? E, como ele está dizendo aí, nos evangelhos você encontra essa abertura, Jesus incentivando os discípulos a orar e a se relacionar a Deus, e com Deus como pai, tá certo? Vamos adiante aqui. A palavra tabernáculo, que é, na verdade, a habitação de Deus. Antes de fazerem um templo, como esse que nós conhecemos, de tijolo, de alvenaria, o povo de Israel no deserto não morava em tendas. E tinha um lugar também para Deus. E esse lugar era feito também de tendas, de pele, era uma tenda feita de pele de animais. Tá certo? E este lugar se chamava tabernáculo, que era onde Deus estava presente. Onde estava ali a Arca da Aliança, e Deus se fazia presente naquele lugar onde era feito também sacrifício e os sacerdotes faziam toda a cerimônia. Tá certo? E por último, vou dar a palavra que vocês precisam para responder a última questão, que é a palavra Hosana. Hosana, né? Eu acho que quando a gente é criança e vai para a igreja, como eu ia, e outros também, a gente sempre escuta Hosana nas alturas, tal, aquelas coisas. Então, tem até hinos, né? E cantou Hosana, Hosana. E a gente, eu pelo menos, quando via alguém cantando ou falando Hosana nas alturas, eu pensava que era uma mulher que estava num lugar alto, estava vindo do céu. É a questão da imaginação infantil, né? E a gente nunca para pensar o que é Hosana, o que é Hosana. Então, Hosana, na verdade, é uma saudação em hebraico que significa salva agora, te rogamos. Ou então salve, quando Jesus entrava na cidade de Jerusalém, quando estava uma semana antes da sua morte. E as pessoas, no domingo, que é conhecido hoje como Domingo de Ramos, né? Colocavam os ramos para Jesus entrar na cidade de Jerusalém, as pessoas gritavam, Hosana ao filho de Davi. Então, nesse contexto, a palavra Hosana queria dizer o seguinte, salve-nos, filho de Davi, ou salva-nos, filho de Davi. Porque as pessoas estão esperando, então, a libertação, a salvação mesmo do jugo romano. Tá certo? Hoje, como a palavra, mais uma vez falando, tem um contexto que diz o que ela de fato significa. Hoje, quando nós dizemos Hosana, na verdade, nós estamos saudando Jesus. É uma espécie de saudação, uma forma de saudação a Jesus. Tá certo? Daí você vai para as questões, que estão muito fáceis, porque é só verdadeira e falsa até a quarta. Só a quinta que vai pedir diferente. Então, você vai ler as questões e vai dizer se as questões são verdadeiras ou se são falsas, de acordo com o texto e com isso que eu expliquei aqui para vocês, tá certo? Lá na última pergunta, que eu inclusive esqueci de colocar aqui, me perdoem, eu coloquei lá no formulário, mas eu vou procurar o formulário aqui para ler para vocês, tá certo?
Eu coloquei no formulário e vou ler aqui para vocês. Tá bom? Deixa eu abrir aqui o formulário para ler como foi que ficou a pergunta para vocês ficarem já ligados. Na pergunta número 5, diz o seguinte: no vídeo de apoio, explica o significado de duas palavras que fazem parte dos rituais protestantes, mas que não foram apresentados no texto. Quais foram as palavras e os seus significados? Pronto, você só vai fazer a explicação digitando aí, tá certo? Então, a gente se encontra na próxima semana. E qualquer dúvida, vocês chamem aqui no WhatsApp que vai dar tudo certo. Eu vou poder responder para vocês. Um abraço a todos.